Alegria é poder no final do dia encontrar minha família, meu lar, quem tanto ama me esperar. E saber que esta é uma riqueza que possuo. Minha família, meu lar, meu céu, meu mar. O infinito não seria suficiente para mostrar a imensidão do amor do meu lar. O mais profundo oceano é incapaz de esconder a grandeza deste amor em meu ser. Família, você é vida. Família é alegria. Família, esperança, união e força, tão linda como o sorriso da criança. Boa tarde, meus amigos! Que bom estar com vocês nesse sábado tão gostoso, né? Eu tô aqui já compartilhando com os meus amigos, com os meus familiares, né? Pelo WhatsApp, pelo Facebook, o nosso encontro dessa tarde. Então, faça isso você também. Compartilhe aí com o pessoal, né? Para mais gente poder participar hoje aqui do nosso bate-papo, que hoje nós temos convidado. Mas antes do convidado, eu vou chamar o Marcelo aqui. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos os ouvintes. Vamos para mais um sábado de estudo, de aprendizado. E hoje com um convidado, né? Convidado especial, que é mais do que convidado, ele já é amigo, eu diria que é mais do que amigo, ele já é um mecânico da nossa oficina, né? Sócio do Leal. Também do Leal, tem carteirinha do Leal, né? E ele hoje está aqui com a gente, e é muito bom trazer Márcio Pires. Boa tarde. Oi, boa tarde, Roseli, Marcelo e todos que estão nos assistindo agora, né? E depois, porque a internet tem essa vantagem, né? As pessoas muitas vezes não conseguem ver ao vivo, mas entram depois. Então, a todos, a qualquer momento, a qualquer tempo que estamos assistindo, um abraço fraterno a todos. Muito bom. Márcio hoje aqui Obrigado com a pelo convite, gente. é sempre um prazer estar aqui. E é sempre um prazer receber você aqui. O Márcio é sempre muito carinhoso, quando a gente convida, ele topa, né, Márcio? Topa mesmo, né? Até porque é uma oportunidade para eu estudar, por isso é que eu não posso me furtar essas oportunidades que vocês estão me dando, né? Que estão chegando de graça, que estão chegando uma oportunidade muito boa, que aí eu vou também estudando um pouco, que é sempre importante. Que bom. E é assim, né? É muito gostoso receber o Márcio, porque o Márcio é um amigo que foi apresentado pelo nosso querido amigo, seu Florencio, né? Então, eu tenho certeza que seu Florencio está lá. Oba, hoje é o Márcio, né? Que está com a gente. Está nos inspirando, Nossa, com certeza. Porque ele não ia ficar lá, não. Ele já teve o tempinho dele. Eu acho que ele já, né? Ele já tem que estar trabalhando, pelo menos estudando. Ele tem que estar, né? Já deu tempo para isso. Acredito então ele deve que sim, estar lá. sem dúvida. Né? Do jeito que ele era tão estudioso, ou memória boa, né, desse homem, Márcio? Minha nossa. E ele dizia, e o Florencio dizia, ele, enquanto estava encarnado, né? Ele dizia, olha, a minha memória é interessante, que é para o espiritismo. Eu já tentei fazer prova, por exemplo, para concurso público, alguma coisa, e na hora não vem. Mas as coisas espíritas, né? Eu gravo, eu sei, pois o que esse homem tinha. Tem, uma biblioteca, né? Uma biblioteca ambulante. De conhecimento de livros, é um negócio impressionante, como ele grava as histórias, as mensagens. Os nomes, né? Os nomes dos personagens, o nome dos autores, o nome do livro. Impressionante. Se você perguntasse, seu Florencio tinha um livro que a história era mais ou menos assim, assim, assado, ele, tal história, assim, assim, assado. Pronto. Ele puxava lá no HD dele, né? Ele lia tudo que ele vendia. Ele lia. Todos os livros ele... Esse detalhe, né? Esse detalhe. Verdade. E quando ele não lia, alguém lia e depois passava para ele. Ele queria saber o que
o que o livro estava falando. Nossa, é muito bom, né? Ter assim essa oportunidade de ter trabalhado, né, com o seu Florencio, de ter estudado com o seu Florencio, ter participado da vida do seu Florencio. Muito bom mesmo. E aí, os amigos, né, graças a Deus, ficaram de herdeiros para a gente aqui, né? Muito Foi o bom. Florencio, inclusive, quem me deu a oportunidade de fazer palestra espírita. Já faz 25 anos, talvez, eu perdi a conta, mas foi ele que me deu a oportunidade. Você começou lá no Leal ou você conheceu o seu Florencio em outra casa, Márcio? Eu conheci numa outra casa que ficava ali numa travessa da Pedro Lessa, ou na própria Pedro Lessa, eu não me lembro, eu estou visualizando a casa, eu não me lembro. E aí eu o conheci lá, nesse local. Depois eu eu passei a frequentar o Leal, e aí em determinado momento eu li um livro, já vou me lembrar, um livro que não era um livro espírita, e aí eu comentei com o Florencio, ele falou, você não quer falar sobre esse livro? Aqui, você fala. E aí eu comecei ali ele foi me escalando e me deu essa enorme oportunidade. Eu tenho absoluta certeza que se não fosse essa oportunidade, eu estudaria e teria estudado muito menos. E olha que eu não sou um estudioso assim, não, hein? Eu sou um péssimo aluno, eu sou um aluno fraco. Mas o Florencio, sem a ajuda dele, sem o empurrão dele, sem o entusiasmo dele, sem a oportunidade dele, eu estudaria muito menos, eu não tenho a menor dúvida disso. Minimamente, eu me preparo, eu procuro ler, eu procuro ver o tema, né, da conversa do dia, e aí essa oportunidade foi crucial na minha vida, na minha existência, para eu me tornar espírita, enfim, foi ali o começo. E era uma coisa assim que o seu Florencio tinha muito de dar oportunidades, né? Ele sempre estava dando oportunidades para que as pessoas pudessem se desenvolver, né, na doutrina, através de palestras, através dos estudos da casa, né? Colocando as pessoas, mostrando, isso era a casa, né? Aliás, é uma casa muito acolhedora, né? Ela abraça todo mundo que chega, dando essas oportunidades. E o seu Florencio, com certeza, tem né, a mãozinha dele ali, né, nessa parte. Márcio, hoje o tema que você vem trazendo é um tema importantíssimo, né? É a depressão. Mas antes da gente começar mesmo no tema, eu quero pedir para o Marcelo fazer a prece de abertura. Marcelo, você Vamos faz lá, para a então. gente? Faço. Então vamos lá. Jesus, mais uma vez estamos aqui reunidos em teu nome para pedir-te que nos ampare e nos intua no programa de hoje. Que nós todos sejamos envolvidos e inspirados pelo seu amor. Que em teu nome, em nome da espiritualidade amiga que coordena essa tarefa, mas sobretudo em nome de Deus, iniciamos mais um programa Oficina Espírita da Família. Que assim seja. Olha, o tema hoje é depressão, né? Aí a gente vai buscar alguns detalhes a mais para poder falar. E um detalhe aqui que me chamou muita atenção foi que, segundo a Organização Mundial de Saúde, Márcio, em 2030, eu fiquei abismada, a depressão será a doença mais comum do mundo, como será também a doença que mais vai gerar custos econômicos e sociais para os governos, né? Devido aos gastos com tratamento para a população e a perda de produção. Olha só. Então, aí a gente vai pesquisar, a gente sabe que a depressão ela pode ocorrer devido a várias causas, né? Porém, a doutrina espírita ela pode contribuir muito para a melhora desse quadro, né? A abordagem espírita é muito importante porque ajuda a desenvolver a responsabilidade pessoal a partir da compreensão das causas da doença, mas
vamos deixar aqui bem claro, gente, que não substitui o tratamento convencional com os medicamentos, né, com o psiquiatra. Hoje nós vamos falar sobre esse tema, a depressão, na visão espírita. Ainda o Márcio, quando nós estávamos conversando aqui, fora do ar, né, ele estava falando assim, nós não somos médicos, eu não vou abranger muito esse lado, né? Nós vamos abranger mais na visão espírita, mas lembrando que esse lado do tratamento convencional é muito importante também, não é, Márcio? Sem dúvida. Acho que o reforço que você está fazendo, em você, Roseli, nem Marcelo, nem eu, temos experiência, ou estudo, ou preparo na área clínica, então a gente pode fazer a abordagem no conhecimento, na correlação que a gente pode fazer com o espiritismo. E você bem salienta, e o espiritismo entusiasma isso, a doutrina entusiasma isso, que as pessoas procurem os médicos, procurem a medicina convencional, procurem os especialistas, e aí, em conjunto com o espiritismo, as coisas podem se desenvolver para a cura ou para a melhor situação que a pessoa pode enfrentar num quadro depressivo, né? Ao encontro do que você estava falando, em 2030 a gente vai ter aí a depressão como a maior doença no sentido de quantidade de pessoas abrangidas. Algum tempo atrás, um mês no máximo, desculpa, o tempo está meio seco, eu participei de uma palestra com o vice-presidente de inteligência artificial da AWS, que é a Amazon, né? Que é a internet de nuvem. E ele estava dizendo, olha, daqui a 10 anos, em 2034, o mundo vai estar completamente mudado por causa da inteligência artificial. E ele não prega um quadro caótico, não. Ele prega um quadro de melhoria, tipo, a segurança pública vai estar muito melhor, porque tem câmeras em todos os lugares. Isso a gente vê dificilmente. Hoje alguém comete um crime que não seja filmado, seja dentro de uma residência, dentro de um escritório, seja na rua. É impressionante. Ninguém consegue... Ele dizia várias coisas. A educação vai melhorar, porque a inteligência artificial, a internet vai nos ajudar a ter aulas presenciais, ou aulas presenciais de trazer o fato, trazer a história para dentro da sala de aula, né? A dinâmica diferente. Não vai ser presencial, vai ser online, mas a dinâmica vai ser diferente, porque vai ter muito mais tecnologia para não entender, para atrair a atenção do aluno. Sabe o que eu acho? Desculpa te cortar, Márcio, não, mas favor, você começou a falar isso da inteligência artificial, e aí você falou assim das aulas. Não sei se você já viu na internet um programa que é uma inteligência artificial que você coloca 2 fotos e as fotos eles conseguem fazer uma interação que uma abraça outra pessoa. De uma foto abraça outra pessoa. Sim, já vi. É emocionante demais, porque colocam pessoas, né? Um vô que já faleceu, com um netinho que acabou de nascer. Agora, isso já é emocionante demais. Eu pensei até em fazer, mas eu falei, acho que eu não tenho condições psicológicas para ver essa interação. Aí, agora você falando isso, imagina isso numa escola, você poder colocar o aluno dentro daquela ação ali da história. Vamos supor, independência do Brasil, você está ali junto, você se vendo, vai ser realmente, né, muito melhor. E aí, só para completar, quando chegou na parte da medicina, ele falou, em 2034, daqui a 10 anos, é amanhã, gente, é amanhã. Ele falou que a medicina vai estar muito evoluída. Provavelmente as doenças que a gente tem hoje, as piores doenças, elas vão ser prevenidas e elas vão ser curadas de uma maneira muito melhor que a gente tem hoje por causa da tecnologia. E aí, só para progredir, só para acabar, só para encerrar esse ponto, ele dizia, olha, quando eu estive aqui em 2020, em plena pandemia, eu disse que a inteligência artificial
ia estar no estágio que nós estamos hoje, e na época eu parecia um sonhador, e aí já tínhamos passado 4 anos, e realmente a inteligência artificial, ela, nos últimos 2 anos, é que ela explodiu, embora seja um negócio desde 1970 pesquisado, enfim, desde os anos 70 pesquisado. Então, tem muita lógica o que você está dizendo, de que a principal doença seja a doença que vem da mente, que vem diretamente dos nossos neurônios, distribuídas para todas as nossas células. Tem, pelo menos, nos textos que nós pesquisamos, 2 espíritas muito conhecidos, André Luiz e Emmanuel, que falam sobre isso. Sim. Que falam exatamente sobre isso, da contaminação da psicose para as nossas células. Tanto pode ser uma contaminação boa, como pode ser uma contaminação ruim. O texto até fala que ela pode vir no formato de raios solares que nos iluminam, ou de tempestades. Tempestades. Né? De trovões. Então, evidentemente, a nossa mente comanda todas as nossas ações, todas as situações, mas algumas doenças certamente são mais complexas porque estão instaladas aqui exatamente nesse comando geral, e o maior comando que nós temos, que, aliás, é ligado ao fluido universal. Isso é ligado à espiritualidade maior. A inteligência é o nosso espírito. A materialização do espírito na Terra é a inteligência, porque não é algo palpável, não é algo que a gente possa efetivamente dimensionar, porque o nosso espírito não dá para a gente dimensionar, em especial o desenvolvimento dele, o progresso dele. E quando a gente atinge ali, a gente certamente desequilibra não só o corpo, mas todo o nosso todo, a nossa complexidade. Então, o que você falou tem uma profundidade danada, e acho que o Espiritismo pode ajudar muito nessa situação. Com certeza, deve ajudar, porque você vai conhecer, né, mais profundamente, se conhecer, né? Agora, vamos lá, Márcio, né? A gente sabe que a depressão, né, os sintomas da depressão, mas às vezes a gente pode até mesmo confundir um pouquinho, né, a depressão. Eu acredito que hoje em dia as pessoas confundem muito aquela tristeza, aquela chateação, que são coisas comuns na vida. Ninguém vai passar por essa vida sem uma tristeza, uma desilusão, uma negativa, né? Uma contrariedade, né? E aí, tudo isso, quando você está triste por alguma situação que aconteceu, uma contrariedade, que não sei o que lá, você coloca, estou em depressão. Né? Isso a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque são emoções que são naturais. Então, a gente tem que estar muito ciente disso, que a gente tem que pensar. E hoje em dia, as pessoas não querem mais sentir essas emoções que doem. Lógico, ninguém quer ficar triste, né? Mas são emoções que são necessárias para a nossa evolução, né? Perfeito. Eu virei a página aqui para pegar minha colinha. A situação gerada, né, a má situação, ela pode, inevitavelmente, cair numa tristeza, e essa tristeza você pode virar numa reparação. Isso é a coisa mais natural que existe na vida, nesse mundo de expiações, de dores, situações que nos geram tristezas, e a gente reparar aquelas situações, aquelas tristezas. E quando a gente fala em reparação, pode ser uma reparação de uma tristeza que alguém nos fez, que alguém nos provocou, do perdão que a gente dá, no reconhecimento real de que aquela pessoa merece o nosso carinho, o nosso acolhimento, mesmo que tenha nos feito um mal, ao que a gente faz nas outras pessoas, que pode
pode nos provocar através da autoconsciência, ou deveria provocar através do autoconhecimento, uma tristeza nossa. Eu fiz mal a alguém, eu prejudiquei alguém. Então, esse ciclo de uma situação que gera uma tristeza, um arrependimento, alguma coisa que eu posso reparar e eu faço essa reparação, é do ser humano. E aí o Espiritismo nos ensina, nos mostra, faça isso sempre, a toda hora, e aproveite essas oportunidades para você não precisar resgatar isso no momento futuro. É a essência do Espiritismo. Agora, aquela situação que gera essa tristeza, mas ela se transforma numa culpa, ela se transforma num remorso, ela se transforma numa coisa que fica te corroendo, ela leva à depressão. Por quê? Ela não passa nunca. Você fica numa autocobrança, você fica remoendo aquela situação e ela te leva a um estado depressivo, porque você não faz o resgate, a recuperação, o entendimento de que aqui nesta casa planetária as coisas são assim. E aquilo te prejudica duplamente. Te prejudica no ato, na situação que você ou não soube compreender, ou você foi o agente e você alimenta aquela situação. Então, aquilo te atrapalha dentro de um processo evolutivo e te atrapalha porque você interrompe, porque você prejudica os teus canais de ligação com o mundo espiritual, que podem te dar a força necessária para você fazer aquela reparação. Nenhuma pessoa deprimida está plena, está em situações de reagir às coisas do mundo. Ela está atrapalhando o processo evolutivo dela. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas situações e seguir o exemplo maior do Espiritismo. Perdoar. O exemplo maior do Espiritismo, entender quando as coisas acontecem com a gente. O exemplo maior do Espiritismo, reconhecer quando nós fizemos o mal, quando nós fizemos alguma coisa que não deveríamos ter feito, e buscar o perdão para quem nós fizemos, para as pessoas que nós fizemos, e para a gente mesmo, e não errar mais. O próprio Jesus dizia isso quando fazia a cura, né? Quando fez muitas curas que a fé tinha curado a pessoa, e falava para a pessoa seguir e não pecar mais, e não cometer mais aquele delito. Era um processo de evolução que Jesus objetivamente está nos ensinando através do seu Evangelho. Então, fala. Não, pode continuar. Não, continua. Então, eu só ia resumir que, na linha que você falou, a tristeza, as dores, as expiações, que levam a alguns momentos em que não estamos plenos, faz parte. É típico desse mundo em que vivemos. A alimentação desse ciclo, porque nós não conseguimos superar, é que leva à depressão. E aí é que está a grande sacada para que a gente não caia nessa situação, nesse círculo vicioso. Exatamente. Marcelo, quer fazer alguma pergunta, alguma observação? Eu acho interessante, que eu também estava dando uma lida, né? Então é sempre culpa, remorso, né? É sempre a culpa, o remorso, o gatilho. E ainda tem aqueles espíritos oportunistas que vão nos cercar, né, para contribuir mais ainda em levar a gente para o fundo do poço. Geralmente a gente se isola, a gente quer se separar, a gente não quer. E aí eu penso, né, esses espíritos todos aproveitando a oportunidade. A gente abre o franco, né, Marcelo? A gente abre a oportunidade para isso, né? A gente fala, mas a gente abre inconscientemente. É uma meia-verdade. Porque se eu tiver com a minha espiritualidade, se eu tiver ligado a Deus, seja por que doutrina for, seja por que caminho for, mas de forma legítima, da forma do bem, eu consigo
bloquear e me tratar disso, né? Nós estamos nos baseando aqui, nós estamos falando de um texto, é bom até a gente citar, né? Do Dr. Wilson Ayub Lopes, eu não sei se eu falei o segundo nome dele correto, mas aí ele sim, um médico, ele sim com condições de falar as partes clínicas, as partes patológicas da depressão. Mas é um texto muito bem construído, um texto muito bacana, e esse texto, em determinado momento, fala, que certamente não é dele, mas é a autoria geral, né, base do Espiritismo, que antes de fazer o bem, a gente precisa ser bons, nós precisamos ser bons. Porque não adianta fazer o bem sem você colocar generosidade, sem você colocar amor, porque você não está fazendo bem. Talvez você esteja fazendo alguma coisa para a sociedade ver. Então, é importante doar a quem precisa, é importante dar apoio a quem precisa, sim. Mas a qualidade disso, a forma que você faz toda a diferença para você e para quem está recebendo. E o médico, em determinado momento, ele fala sobre isso, porque ele fala que esse é o caminho da cura da depressão. Claro, nós estamos falando da cura espiritual, claro que nós não estamos falando da parte medicamentosa, acho que é assim que se fala. Foi, nós não estamos falando da parte do tratamento clínico em si, e sim do tratamento espiritual. E tem um sentido danado, certo? Nós falamos aí sobre a tristeza, a culpa, mas tem um outro fator também que é determinante para a depressão, que é o isolamento, né, Márcio? E hoje em dia nós estávamos conversando também antes, né, falando sobre hoje em dia nós estamos juntos, mas ao mesmo tempo nós estamos sozinhos. E você deu o exemplo das pessoas hoje nos restaurantes, almoçando em família, e todo mundo no celular, né? Então você está junto, mas você está sozinho. Esse fator de isolamento também é um motivo da depressão hoje em dia, né? Sim, sem dúvida. Essa cena a gente vê, é a coisa mais comum, né? Mesmo numa reunião familiar, as pessoas numa sala, e as pessoas estão ali na sala falando no celular. E como o Marcelo estava colocando antes da gente entrar no ar, que muitas vezes estão falando em grupos das pessoas que estão na sala. É surreal um negócio desses, né? É surreal. Mas é uma pegadinha, é uma armadilha do nosso mundo. Porque dizer que a culpa é da internet ou da tecnologia é um absurdo, ela só trouxe progresso. Nós acabamos de ver várias vantagens que a gente deve ter num futuro recente, num futuro breve, que muito provavelmente nós vamos conviver com este futuro. Nós vamos ser contemporâneos a isso. Então, dizer que aí está a culpa da coisa não é verdade. A gente vai precisar aprender, né, a viver com isso. E a culpa é uma realidade. Sendo nossa, né? Sendo nossa. E o isolamento, ele é típico da doença, né? A pessoa tem a introspecção, ela quer ficar isolada, muitos ficam em lugares escuros, a pessoa tem aquele momento de sofrimento, de melancolia, que inclusive a doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, trata objetivamente traz mensagem sobre a melancolia, aquela introspecção, aquele sofrimento exagerado, aquela internalização do problema, da situação, ver o mundo cinza, ver o mundo de uma maneira ruim, né? De uma maneira sobre um aspecto escuro. É interessante que, se você pega um dia que não tem sol, um dia de chuva, um dia cinza, como a gente costuma dizer, há uma tristeza naquilo, né? Tanto que os países que não são tropicais como o nosso, quando sai o sol, vai todo mundo para a rua, as pessoas aproveitam muito. Os países que têm mais tempo de frio, de inverno, são os países que têm mais gente deprimidas, né? Então, porque tem essa atmosfera geral que nos leva
que nos leva a isso. Por quê? Porque a pessoa ela se fecha, ela não tem contato Ela com os outros. fica em casa. Ela tem que ficar em casa, ela não consegue sair, ela, enfim, tem uma porção de fatores. E se a gente está nesse momento, é o momento da gente exatamente procurar o contrário, que é o caminho da nossa recuperação. Cercar, né, de pessoas, né? Coisas boas. Procurar fazer um trabalho com crianças, procurar fazer um trabalho nas casas espíritas, por exemplo. Você dizia do Maria da Luz Leal, que sempre acolhe, tem inúmeros trabalhos de participar de coral, de participar de grupo de estudos, de ajudar na dinâmica das festas. No dia de hoje mesmo, que nós estamos falando, vai ter uma festa lá. Vai ter um pastel. Vai ter um evento lá, né? É que as pessoas, como vêm em datas diferentes, talvez já tenham passado quando elas nos assistirem. Mas tem sempre uma dinâmica, tem sempre uma maneira de você se engajar. E aí você sai daquela introspecção para fazer coisas úteis, para colocar a tua mente para trabalhar em função de alguma coisa, de alguma situação que vai te fazer fugir daquele momento em que você está se isolando. Talvez não seja fácil, talvez seja muito difícil. Mas aí é que... Fala, por favor. Tem que dar um passo, o primeiro passo, né, Márcio? E aí, talvez, a ajuda terapêutica, inclusive de remédio, seja interessante para te dar esse up, para te dar essa situação que você precisa para ter a mínima força para contribuir com o que a espiritualidade pode te trazer, pode te ajudar. E não vamos esquecer da força da oração, né? Que ela é primordial, ela é um santo remédio para qualquer situação, em especial quando a gente está no momento de maior necessidade, aí a força da oração é muito grande, né? Talvez, muitas vezes, as pessoas estejam tão desanimadas, tão introspectivas no processo da depressão, que elas não encontrem força para tal. E aí os familiares, os amigos, as pessoas que a cercam, podem fazer esta parte, podem contribuir com esta parte, colocando vibrações positivas, colocando a pessoa num momento, numa vibe, numa corrente de fé e de oração que vai lhe dar algum ânimo para ela começar a reagir. Olha, a Cida Mortari, ela fez um comentário sobre isso que você está falando. Ela diz que muitas vezes as pessoas que estão em depressão nem sabem que estão em depressão. Então, né, eu acho que cabe a nós também, como amigos ou família, fazermos, né, presente e perceber que o outro está precisando da ajuda. É isso que você acabou de falar, né, Márcio? Perfeito. Perfeitíssimo, porque, perfeitíssimo. Às vezes não é nem que a pessoa nem sabe que ela está em depressão, ela não admite estar em depressão. Também. E aí eu vou entrar num assunto, Márcio, que eu acho que é meio que polêmico. Espírita não tem depressão. Claro que tem. Não pode, Márcio. Onde já se viu espírita ter depressão? E aí eu, que sou uma espírita de porco, né? Quando eu entrei numa depressão, eu falei, meu Deus, para quem eu vou falar que eu tô com depressão? Vou falar o quê de mim? Como assim? Não tem isso, Márcio? Evidentemente. O que talvez a gente possa dizer, que é difícil, talvez a gente conte no dedo de uma mão, pessoas que a gente conheça assim, quem tem fé inabalável não tem depressão. E é difícil você manter a fé verdadeira. Difícil ter fé inabalável. É difícil, é muito difícil. Então, aí pode ser espírita, pode ser de qualquer religião. Aquelas pessoas que realmente creem que Deus está no comando, que Deus, que a gente passa por tudo que nós passamos dentro de um processo de aprendizado, dentro de uma necessidade,
dentro de que Deus não está fazendo aquilo para nos castigar ou por qualquer outro motivo, mas que possamos realmente aprender quando colocamos um filho nosso de castigo ou fazemos uma repreenda num filho nosso, nós continuamos amando mais do que tudo, mas a gente sabe que precisa daquele momento de energia para que a criança, em especial quase sempre a criança, né, que ela tome os rumos corretos e seja um cidadão de bem no futuro. Então, Deus faz assim com a gente, a espiritualidade faz assim com a gente. Agora, o que a gente pode fazer como espíritas é termos uma compreensão melhor das situações e nos defendermos melhor, tanto no processo de sair como no processo de não entrar numa situação de depressão. Mas nós não estamos imunes, nós não estamos como absolutamente ninguém está, isso dúvida zero. Exatamente, né? Que era até uma pergunta que eu ia fazer para você, se a depressão está relacionada com a falta de fé, né? Mas você já até me respondeu. A falta dessa fé é inabalável, coisa que nós ainda não temos essa fé inabalável, né? Sem dúvida, sem dúvida. São poucas as pessoas. A gente tem fé relativa, né? Se está tudo bem, a gente esquece de agradecer. Se está tudo mal, a gente acha que vai resolver no imediatismo, porque naquele momento nós nos tornamos com fé fervorosa, nós nos tornamos os mais fanáticos da fé, os mais envolvidos. Na verdade, ele está buscando uma solução, a gente não está tendo fé, não. Isso. Sabe que um dia eu gostaria de fazer um bate-papo contigo sobre fé, Márcio? Vamos o que é a fé, sabe? Vamos ver o que é a fé, sabe? Que eu acho que é um tema muito interessante, porque isso que você falou é muito o que a gente imagina de fé, né? A fé que vai dar tudo certo. Será que isso é fé? Não sei. Isso é um assunto para outro dia, né? Porque senão a gente vai entrar nesse assunto aí. Mas, ó, tá marcado. É fascinante, né? Porque faz você questionar a sua própria fé, né? Então, eu acho que é muito interessante esse assunto. E tem tudo a ver com depressão também, logicamente. Porque, como você falou, essa fé inabalável, realmente, você não vai entrar numa depressão. Mas nós não temos essa fé inabalável. Celo, você quer fazer algum comentário? Uma coisa que eu achei interessante no texto que eu estava lendo, eu não tinha me dado conta, né? Como uma das causas da depressão, quando o espírito, né, ele aspira à liberdade e à felicidade da vida espiritual. Eu achei muito interessante. É o texto que está no Evangelho, né, sobre a melancolia. Ele fala sobre isso. É interessante esse modo de ver, né? Sim. Ele é inconsciente isso? Acho que tem a lógica disso é que a gente não compreende por que a gente passa pelas dores, pelas expiações, pelas provas, e a gente quer se libertar delas de qualquer maneira, né? De qualquer maneira. E esse processo de libertação é o processo de entendimento e de evolução. Porque se eu não tenho entendimento, eu vou sofrer muito mais. Eu vou mal comparar. Nós estamos com uma doença, a gente precisa fazer uma operação, uma cirurgia. Eu odeio cirurgia, eu tenho medo de cirurgia, eu não quero fazer a cirurgia, mas a cirurgia é a minha cura. Então eu tenho que fazê-la logo para ficar curado. Mesmo eu não querendo fazer, mesmo eu odiando, mesmo eu não querendo passar por aquilo. Então, eu posso tentar fugir daquela situação de N formas. Eu posso tentar me apegar na fé que eu não tenho, verdadeira, só para tentar escapar e eu não vou conseguir a minha cura. Eu posso tentar procurar vários especialistas, e aí vários especialistas dizem que eu tenho aquilo, que a solução é a cirurgia, eu não tenho como fugir daquela situação. Agora, se eu procuro um especialista, o especialista diz que não precisa.
e eu procuro outro, o outro diz que precisa, talvez eu vá para o que não precisa, porque eu não quero fazer a cirurgia, eu quero escapar, eu tenho medo, eu não gosto de hospital, sei lá qual é a situação. Bom, provavelmente, se eu deixo o tempo passar e eu não vou buscar a cura da minha doença, ela vai se agravar. Aquilo vai me dar melancolia, vai me dar depressão, eu vou entrar num quadro caótico, e aí não é mais o quadro físico só, é o quadro psíquico, mental, porque eu não trabalhei essa situação. E o que o Espiritismo nos traz com propriedade, quando a gente está aqui nesta casa planetária, dentro dessa situação, que eu não compreendo as minhas dores, os meus sofrimentos, porque eu passo pelas aquelas coisas, eu quero me libertar daquilo, eu não consigo, porque para eu conseguir aquilo eu tenho que fazer uma intervenção mais drástica, que na comparação que eu fiz é a cirurgia, aí eu entro nesse processo de melancolia, de depressão, de sofrimento, porque eu quero libertar a minha alma, mas a libertação da minha alma não é por esse caminho. E ela está em mim. Sabe que, lendo esse texto, dá uma impressão de que é assim, é uma saudade do plano espiritual, lindo. Não, agora você falando desse jeito, é eu querer me livrar das minhas amarguras. É isso, até quando né? eu me lembro do plano espiritual, propositadamente, essa lembrança é apagada para que eu possa fazer as reformas que eu preciso fazer. Senão, nós aqui tivemos um desafeto, como nós poderíamos estar juntos aqui? Nós não estaríamos, nós estaríamos trazendo para esse ambiente as mágoas do passado. E talvez, quando a gente se desencara, mas era tão legal conversar com aquela gente, puxa, como era bom, vamos superar tudo que nós já desculpem pelo que eu fiz e vamos nos abraçar, porque a gente consegue ser fraterno, a gente consegue levar um papo bacana, um papo gostoso, vamos ser amigos para a eternidade, aí você faz o resgate, né? Mas você não lembra como era lá. Como é que você vai dizer que era bom ou mal? Porque você pode ter participado de erraticidade no momento mais complicado, né? Enfim, a gente não sabe. Mais uma vez é a falta de fé de novo aí, né? Aquela fé consciente. Eu quero resolver. Eu quero ter aquela fé de modo que resolva. Se não resolver, eu vou ter que culpar alguém. Não serve. Uma das consequências da depressão, né, é o suicídio. Nós estamos aí no finalzinho do Setembro Amarelo, né, que é um mês de conscientização, né, de prevenção, né? Deveria ser todos os meses a prevenção, né? E a gente sabe que a depressão é uma das maiores causas do suicídio, Márcio. Aí eu fico pensando, né, a gente que crê na vida após o desencarne, né, após a morte, como que esse espírito chega lá do outro lado e vê que aquele sentimento não saiu de dentro dele, né? Deve ser bem triste, né? Você chegar nesse ponto. O suicídio é você abreviar aquele problema de maneira que você não abrevia. É você tentar abreviar, você tentar interromper aquele problema, né? Aquela situação, exatamente, que é inevitável, né? Mais uma vez, ficando aqui naquele tema, naquele exemplo que eu dei, aquele exemplo grosseiro, geral, né? Eu estou com a cirurgia, eu estou precisando de uma cirurgia, de uma intervenção, alguém fala, toma essa água aqui, que essa água vai te curar. Eu estou abreviando, eu não vou, ou compra um elixir, ou compra isso, não vai adiantar. O problema é outro, a situação é outra, e a gente sabe. Aí a gente tapeia ou tenta tapear. É a mesma coisa com o suicídio. O suicídio, eu tento tapear a mim mesmo. E onde a doutrina espírita vem ajudar muito, né? Esclarecendo que não termina, a vida não termina, você continua. Então, a doutrina, ela ajuda muito nesse ponto, né? E agrava o ciclo, né? Porque ao invés de fazer o resgate, ao invés de partir para a solução, eu coloco mais um problema, eu coloco mais um agravamento, né? Eu agravo o meu processo evolutivo. Então, a pior saída que a gente pode ter é essa. Mas
a situação é muito grave, a situação é gravíssima. Não é com o suicídio que ela vai ser resolvida, ela vai ser agravada. Mas então, como é que eu resolvo? Vira, onde está a solução? Fé. Fé. E a fé, ela necessariamente, ela embarca no amor, na caridade, nos ensinamentos do Evangelho, nos ensinamentos reais que Jesus nos deixou. Ela tem alguns caminhos muito claros, muito objetivos a serem cumpridos. Mas aí é que a coisa está difícil, porque naquela situação me levou a uma depressão, eu não consigo reagir. Talvez o caminho seja a gente se dar o tempo para nós mesmos, né? Nós nos respeitarmos. Que, olha, eu estou com uma situação, eu estou com uma depressão, eu estou com um problema, e eu estou começando, inclusive, eu estou tendo pensamentos negativos, eu estou tendo pensamentos... Eu vou me ajudar, eu vou começar me ajudando. Vou procurar ajuda terapêutica, vou procurar uma casa espírita séria para que eu possa fazer um tratamento sério, eu vou procurar o caminho da minha cura através dos elementos que eu posso ter, que estão à minha disposição. E aí é uma sutileza, né? São caminhos que realmente estão à nossa disposição, né? Estão, né? A doutrina, ela nos dá, aí eu ia falar sobre isso, né? Os tratamentos através da doutrina espírita, né? Então, nós temos vários tratamentos que vamos voltar aqui a falar, que não estamos falando que é só esse tratamento, tem os tratamentos, né, convencionais, com os medicamentos, com os médicos, mas a doutrina, ela vem com alguns tratamentos que são complementares, né, para a depressão. O estudo é um dos tratamentos, os passes são tratamentos, a doação de amor, né, através das obras de caridade, são tratamentos, e você falou, né, sobre a oração. Então, a oração também é um tratamento. E como aqui a Cida, né, nos colocou que às vezes a pessoa ela está num processo tão fundo que ela nem consegue fazer a oração, ela não consegue nem perceber, ela não tem forças para isso. Nós, como familiares e amigos, nós temos que procurar esses tratamentos para essas pessoas. Então, você tem alguém que está passando por isso e essa pessoa não está com vontade, ela não tem ânimo, ela não tem essa força de vontade de dar esse primeiro passo, vá você, né? Frequente, estude, saiba qual é esse processo, né? Importantíssimo. Tome a água fluidificada por essa pessoa, leve a água para essa pessoa. Então, existe, né? A doutrina, ela tem ela é muito vasta, né? E assim que a pessoa estiver melhor, né, poder levantar e começar ela mesma a procurar esses tratamentos, como você falou, que a melhor forma é essa de doação para o próximo, né? É importante. Você está com o microfone desligado, Márcio. Perfeito, Roseli. Acredito que realmente o caminho é esse. Desculpem, eu desliguei porque passou um comício aqui, estava Eles não vão ficar fazendo propaganda de candidato, né, Márcio? Estava um barulho intenso aqui, por isso é que eu desliguei, mas já passaram. Eu estou aqui na casa dos meus pais e tem um sinal, eles moram próximo da Avenida da Praia, aqui na divisa, e tem um sinal bem na rua deles, e aí fecha o sinal e o carro continuou com a força total aqui, só para não atrapalhar. Não tem problema. Mas é isso, é a fé, é a oração, é a pessoa querer, né? A pessoa, mas a pessoa não está querendo, ela está prestes, até chegamos aqui ao suicídio, ela está prestes a fazer um ato maior. Aí realmente a gente precisa, os amigos, os parentes, precisam estar juntos. Precisamos dar total apoio, e o Marcelo falou uma coisa logo no começo,
que depois nós até passamos meio desapercebido, que são os espíritos obsessores, né? Eles encontram este momento, este caminho para entrarem ou para agravarem uma situação que já está bem ruim. E aí eles têm ali campo fértil para progredir com o seu estágio espiritual, né? Aí, mais uma vez, as casas espíritas fazem toda a diferença. As casas espíritas sérias, as casas espíritas que fazem um trabalho do bem para o bem. Elas podem ajudar a fazer essa desobsessão para que se crie um ciclo virtuoso de cura espiritual, de cura clínica, e essa pessoa possa se reestabelecer e dê prosseguimento à sua vida. E aí, talvez, no final dessa história toda, fique realmente um aprendizado, alguma coisa que a pessoa vai levar como marca do espírito dela para a sua eternidade. E aí, por si só, a existência, que foi uma existência de dor ou de um determinado momento, uma existência de muito sofrimento por causa da depressão, no fundo seja uma existência de um grande aproveitamento, porque a pessoa conseguiu superar aquele momento e cresceu com aquilo e se fortaleceu com aquilo, e a partir daí ela entra num novo ciclo espiritual de desenvolvimento. Talvez mude até de degrau da escada evolutiva exatamente por uma situação dessas. Mais uma vez, o ensinamento, mais uma vez, como Deus nos criou, nos concebeu, é simplesmente perfeito. Que até nesse momento de dor, nesse momento de tristeza maior, nesse momento de verdadeiro desespero, tá a alavancagem que a gente precisa para o nosso desenvolvimento. É fantástico. Ai, Márcio, tem tanta coisa que eu queria continuar conversando aqui com você, mas o nosso tempo já está se esgotando. Então, infelizmente, ainda tinha muita coisa que eu gostaria de falar. Teve um negócio que eu li aqui que eu achei muito interessante, mas não vai dar para a gente falar, mas você falou também, né, um pouco sobre isso, sobre o significado de doença em alguns idiomas, que é vazio, né? Então, eu achei muito interessante isso. Então, tem muita coisa ainda para a gente falar, mas, infelizmente, o nosso tempo está terminando, né? Agora, uma coisa... Ele fala isso porque a depressão é o vazio da alma, né? É o vazio da alma, né? É o vazio da alma, por isso é que faz uma... Eu achei interessante isso. Também achei bem legal, perfeitamente. Né? Eu falei assim, mas a gente pode recomendar esse texto que nós estamos nos referindo, chama-se A Depressão na Visão Espírita, do Dr. Wilson Ayub Lopes, está disponível na internet. Convidamos as pessoas. Eu vou colocar para o pessoal lá no Face. Olha, a Cida está falando aqui. Vocês podem fazer uma parte 2 no outro sábado. O que vocês acham? Vamos planejar aí. O Márcio vai voltar, né? A gente não promete que seja no próximo sábado, mas ele vai voltar. E a gente vai continuar falando sobre esse assunto, mas, assim, abordando a fé. Porque acho que vai dar pano para manga. Porque eu questiono muito esse negócio de fé, viu, Márcio? Eu sou meio chata com isso, com a fé. Legal, né? Isso, né? Vamos assim. Eu fui provocado por esse tema pelo seu Mauro lá do Maria da Luz Leal, e a próxima vez que eu estiver lá, acho que vai ser em novembro, eu quero levar esse tema também. Estou fazendo propaganda, em quem tiver a oportunidade de estar lá e que não conheça ainda o centro, fica aqui em Santos, né? Na rua eu não sei Barão de Paranapiacaba. Barão de Paranapiacaba. Barão de Paranapiacaba, número 44. É uma travessa ali da Washington Luiz, que vai dar na Conselheiro Neves, né? Pertinho da Washington Luiz, pertinho do Canal 3. O centro é mais próximo do Canal 3 do que da Conselheiro. Mas também a rua também não é tão comprida assim, né? Exatamente. Então, olha aí, Cida, se você gostou, fica aguardando a próxima
palestra do Márcio lá no Leal, que ele vai falar mais sobre esse assunto, tá? E ele vai retornar também para falar sobre a fé com a gente, tá? Aí, hoje, como é dia de convidado, a gente não faz a ararinha para todo mundo, a gente vai fazer uma ararinha só para o Márcio e uma ararinha geral aqui para todos que participaram. Mas antes, Márcio, eu queria saber, tem alguma coisa mais que você achou assim, eu devia ter falado, ficou faltando isso, só para dar uma pontuada aí, Márcio, para a gente fechar o nosso bate-papo? Certamente o assunto é vasto, né? A gente poderia conversar muito mais. Convido as pessoas a lerem esse texto e outros textos que existem, inclusive vários vídeos de muitos espíritas conhecidos, muitos espíritas renomados, que certamente conseguem falar melhor, até pelo conhecimento que têm. É importante a gente acompanhar o tema, é importante a gente continuar se aprofundando nessa questão para que estejamos preparados para essa situação que aflige a humanidade. Como você disse no começo, daqui a poucos anos vai ser a doença mais concorrida, a maior doença que a gente vai ter no nosso planeta. E olha, eles voltaram aí, hein, Márcio? Voltaram. Eu fico, então, já com os meus agradecimentos, porque eu vou fechar o microfone, porque o Mário está inteiro. Tá certo. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pela audiência. E convidem mais vezes, porque é sempre muito agradável estar com vocês. Muito obrigado. Obrigada. Isso acontece com o programa ao vivo, gente, é assim, né? E a gente sabe que esses políticos, eles não respeitam, né? Então, muito cuidado na hora de votar, né? Muito cuidado na hora de votar. Mas vamos lá, né? Vamos aqui com a ararinha para o Márcio. Márcio, o instante propício para sorrir, que hora tem, é único. Não o deixe escapar. Poderá retornar sob outra forma, mas não vai ser o mesmo, meu amigo. Então, vamos aproveitar o momento, né? É o agora. E vamos lá, a ararinha para todos que participaram aqui do nosso programa, para quem vai ouvir depois, né? Aí o pessoal fala assim, pena que eu não estava lá na hora para conseguir uma ararinha, mas a gente tira uma ararinha aqui para todo mundo, olha só. Tudo é na vida conforme você pensa que é. Os pensamentos e sentimentos têm força de mudança e podem tornar alegre o que parece triste e fazer aparecer vitória nas derrotas. Acho que a ararinha hoje ela fechou aqui com essa mensagem, né? Tem tudo a ver mesmo com o nosso tema de hoje. Sim. Márcio, muito, muito, muito obrigada pela participação. Manda um abração aí para a família toda. Até o nosso próximo encontro, seja ele no Leal, ou seja aqui, através da nossa telinha, né? E você saiba que você é sempre muito bem recebido aqui, viu? Muito obrigada. Muito obrigado, me sinto sempre acolhido. Muito obrigado mesmo. Obrigado a todos. Muito obrigada. Marcelo? Muito bom o programa. O Márcio sempre é bom, né? Traz os temas sempre interessantes, tanto aqui quanto no Leal. E agradeço também a todos, né? Até sábado que vem estaremos aí. É isso aí. Agradeço a todos aqui que participaram do nosso sábado, né? E fica já o convite para todos. Terça-feira nós temos o Se Liga na História, tá? Às 8h da noite. E todos os sábados nós temos aqui a oficina às 15h, né? Às 3h da tarde, tá? Hoje, dia 28/9, tem pastel lá no Leal, hein, gente? Então, o pessoal que quiser para ajudar a casa, né? A casa continuar sempre firme, forte, ajudando muito, participe, é gostoso, você encontra as pessoas, conversa. Nós falamos sobre isolamento hoje, né? Que não é legal. Então, vamos lá se reunir para um bate-papo muito gostoso, tá? O pessoal lá esperando todos vocês, começa às 8h da noite, tá ok? Grande beijo, para quem é de terça até terça-feira, para quem é de sábado até sábado. Tchau, gente. Até. Até.